Olá a todos, estamos aqui em mais um Comer Ciência. Hoje a gente vai falar de cúrcuma, tá? A gente vai falar de cúrcuma para outras coisas, porque tem outras aplicações aí no câncer, por exemplo, mas hoje a gente vai falar especificamente de cúrcuma para doenças osteoarticulares. Tá? Então vamos lá ver se funciona, como que é, né, a questão da cúrcuma aí para a gente. Então a cúrcuma, ela é um tempero, tá, muito usado aí na cozinha indiana, e ela é um composto basicamente polifenólico, né, derivado, né, da cúrcuma longa, que é uma especiaria, né, fazendo parte aí da zingiberácea, e ela tem sido usada há séculos na medicina tradicional chinesa e ayurvédica. Muito interessante que a gente tem relatos de uso da cúrcuma no século I. Olha isso, né? E a gente vê tanto na cultura chinesa, indiana, e também há relatos da população egípcia usando a cúrcuma. Então, acho que de tudo que a gente falou aí no Comerciência, desde agosto, a cúrcuma é uma dos nutrientes mais antigos onde você usa para parte da saúde, tá? Então, ela realmente tem um uso milenar. E por que que ela é interessante, né? Por que que ela é tão falada? Quando você pega aí propriedades, né, da cúrcuma, você tem tanto propriedades farmacológicas, biológicas, anti-inflamatórias, antioxidantes e digestivas. Então, assim, né, de um modo geral, a indústria farmacêutica ela vai trabalhar com substâncias que vêm da natureza e vão transformar essas substâncias em medicações. Nem tudo que a gente usa, né, como chás fitoterápicos ou alimentos, que você fala na cultura de cada país que funciona para determinada coisa, vai ser incorporada pela indústria farmacêutica, mas a cúrcuma foi, tá? A gente vai ver exatamente por quê. Então, geralmente, a gente tem quando você vê que uma substância, ela funciona além, né, daquele efeito placebo que a gente fala, né, de funcionar além de 30%, de ter uma estrutura e as pessoas começarem a estudar essa substância, esse nutriente, então realmente a indústria vai incorporar isso na forma de alguma medicação ou na forma de algum suplemento. Então, quando a gente pega aí os estudos científicos, aqui a gente está pegando dos últimos 10 anos, lembra, eu sempre pego dos últimos 10 anos, muito interessante, porque é o boom dos estudos de cúrcuma, quando você pega o PubMed, que é aquela plataforma que eu sempre falo, que tem artigos com melhor qualidade científica, artigos que foram revisados, que são de revistas científicas de renome, né, que você tem uma qualidade aí, esse estudo é feito com a qualidade, a experiência, tudo, o acompanhamento dos pacientes. Então, a gente tem pelo menos 207 estudos, tá, em humanos, né? Então, já triei esses estudos, porque realmente eram muitos estudos. E olha que interessante, quando a gente pega estudos randomizados, se vocês pegarem aí outros vídeos do Comerciência, a gente vai ver 2, 1, né? Pouquíssimos. E nesse caso, a gente tem 20 estudos randomizados. Então, qual que é a importância para quem não lembra? O estudo randomizado, ele é um estudo que ele é muito mais criterioso do ponto de vista científico, para a gente ver se realmente a substância funciona, se funciona para todos, se ultrapassa o efeito placebo. Então, a cúrcuma tem isso. E aí, a gente pegando, tá? Tem vários usos. Eu acabei fixando em osteoartrose, né? A osteoartrose é uma doença que ela comete aí, pelo menos 400 milhões de pessoas no mundo. E o grande problema da osteoartrose é que o que eu tenho? Eu tenho a perda, né, da cartilagem. Então, o meu osso praticamente, ó, ele encosta no outro osso. Então, ele vai doer, ele vai incomodar, eu não vou conseguir ter a mesma mobilidade, né? Na coluna, muitas vezes, o pessoal fala de bico de papagaio, no joelho, né? Então, assim, é a osteoartrose. Popularmente, muitas vezes as pessoas falam de artrite de um modo geral, mas para doenças do osso e da articulação, tá? Mas a osteoartrose é o termo médico que a gente usa quando a gente tem essa perda da cartilagem, perda da mobilidade, isso dói, incomoda muito. Muitas vezes esses pacientes acabam tendo que ir para a prótese, né? Não tem o que fazer. Mas aí o que que eles viram, né? Quando você compara o uso da cúrcuma nessas pessoas com osteoartrose com outros anti-inflamatórios, você vê que existe sim uma melhora,
tá? Em alguns estudos, ela foi até mais efetiva do que o anti-inflamatório. Então, tem sim características que ajudam. Aqui tem um estudo com artrite, então ela foi até mais efetiva do que a fenilbutazona, tá? Na artrite reumatoide. Eu peguei só porque eu achei curioso isso, interessante, não é o que a gente está falando, a gente está falando de osteoartrose. E, de um modo geral, a dose utilizada por dia é 500 miligramas. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não posso colocar o açafrão, eu não posso colocar a cúrcuma na alimentação, e isso já ajuda? Pode ajudar, né? A gente pode ter sim uma ajuda com a cúrcuma na alimentação, mas para você chegar a 500 miligramas por dia de cúrcuma é muito difícil, tá? Talvez na Índia, porque eles colocam em tudo, mas aqui no Brasil, muito difícil, a gente não tem esse hábito, não é um tempero que a gente use muito. Em algumas feiras, né? Eu só tenho visto isso em feiras de orgânico, a gente consegue encontrar a cúrcuma in natura, ela parece uma raiz. Então, também dá para se usar, né? Eu gosto de comprar e deixar no freezer, e aí eu uso a cúrcuma ralada ou batida em alguma coisa. Eu acho bem interessante, mas não é algo fácil. Então, nesse caso, a gente acaba usando mais as cápsulas mesmo. Então, não é que ela vai substituir uma prótese de joelho, ou às vezes alguma outra medicação que você precisa usar, mas ela pode sim auxiliar no controle de dor dessa osteoartrose e numa evolução melhor, né? Se fala até de pessoas que começam a ter uma mobilidade melhor com o uso da cúrcuma. E aí, quando a gente pensa em evidência científica, né? Acho que mostrou 20 estudos randomizados, gente, não tem o que falar. Sim, existe uma evidência científica de que a cúrcuma funciona para problemas osteoarticulares. Então, acho que muito interessante esse uso da cúrcuma. Tomar cuidado, lógico, se você vai comprar uma cápsula, para ver se é uma cápsula aprovada aí pela Anvisa, fiscalizada, se está dentro da validade, e sempre converse com o seu médico. Você pode ter alguma contraindicação e não poder usar. Tá certo? Então, na semana que vem, a gente vai falar aí de algo que tem chegado muito no meu consultório, que é o Turkey Tail, que traduzindo, cauda de peru, para câncer. Será que funciona? Não, a gente é legal, porque eu vou ter que estudar mais isso, ver se tem artigo científico, mas você já deve ter escutado falar, principalmente para quem tem alguém com câncer próximo, ou algum amigo ou algum familiar, e aí a gente tem o Terquiteio. Não percam os próximos episódios do Comerciência e não deixem de enviar dúvidas, tá? Muitas dessas coisas aí que têm aparecido são pessoas que me enviam, eu gostaria de saber tal coisa, tem evidência científica? Importante ter evidência científica, porque aí vai realmente funcionar para a maioria das pessoas. Não é um achismo, né? Não é uma crendice, é ciência. Então, até a próxima semana. Muito obrigada.